O tema dessa mensagem é: aumente a sua fé, eleve a sua fé. Deus quer fazer algo na tua vida e através da tua vida, mas para que Ele faça isso, você precisa aumentar a fé no teu coração. Você precisa não duvidar daquilo que Deus tem preparado para você. Então, neste momento, se desprende de tudo aquilo que tira a tua atenção e preste atenção na palavra que Deus tem para falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Ele conta uma história muito conhecida, uma palavra que nós ouvimos várias vezes já, mas eu tenho certeza de que hoje Deus vai falar de uma forma diferente com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar de uma maneira diferente ao teu coração, que você nunca ouviu, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está neste lugar para tocar na tua vida. Então vamos ler, que está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir para que Deus ele venha falar ao nosso coração em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. E nós clamamos que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz. Nós cremos que o Senhor está aqui. Deus, o teu Espírito Santo está neste lugar. Senão não teria motivo algum de nós estarmos aqui. Que o Senhor possa mover nosso coração, que o Senhor possa mover na nossa vida e que o Senhor possa transformar a nossa vida através dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Talvez você já ouviu essa palavra muitas vezes. Jesus acalma a tempestade. A palavra de Deus diz que Jesus ele estava com os seus discípulos e ele deu uma ordem para eles. Jesus disse para os discípulos: vão até o outro lado. Entrem no barco e vão até a outra banda. Vão até o outro lado, porque eu vou orar. Então os discípulos entraram no barco e eles começaram a navegar para ir até onde Jesus tinha dito para que eles fossem. Eles estavam ali obedecendo uma ordem de quem? De Jesus. Jesus tinha dito para eles irem. E só que naquele momento Jesus não estava junto com eles no barco. Jesus ele tinha se retirado para orar. Eu creio que Jesus, como homem, ele passou por muitos momentos que talvez nós passamos também. Jesus ele veio a este mundo para mostrar para nós que, como homem, talvez ele passou por momentos de luta também na sua vida, por momentos de dificuldade na sua vida. E por muitas vezes, Jesus ele se retirava para buscar o Pai,
e para conversar com Deus. Às vezes nós passamos por momentos difíceis e nós temos que tomar uma decisão no meio de um momento difícil. Ou nós paramos e reclamamos, ou nós vamos falar com aquele que pode resolver o nosso problema. Quando você fala com as pessoas que não podem resolver os seus problemas, é somente um desabafo. Mas quando você vai buscar no lugar certo, quando você vai buscar a Deus para que Ele possa vir te socorrer, você está fazendo a coisa correta. Jesus, ele se retira para orar. Às vezes nós precisamos ficar a sós para lidar sozinho com o nosso sofrimento. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis, nós precisamos parar tudo e ficarmos a sós para encarar o nosso sofrimento. Fala assim, pastor, mas eu vou ficar triste? Muitas vezes você vai ficar triste sim. Você vai chorar? Vai chorar sim. Por muitas vezes eu paro pensativo, choro, meu coração se entristece por problemas que eu passo na minha vida. E eu creio que com você também não é diferente. Jesus, ele vai orar, ele lida com os sentimentos deles, mas Jesus, ele não deixou que a sua tristeza perdurasse por muito tempo. O problema da humanidade hoje é que muitas pessoas, elas começam a sofrer, elas começam a pegar as coisas, os sentimentos que elas têm, os sentimentos de tristeza, e coloca na sua vida e fica ali guardando aquele sentimento com um afago tão grande, sabe? Segurando de uma forma tão grande aquela dor, que parece que não quer largar de forma nenhuma. Nós ficarmos tristes, ok. Nós chorarmos, ok. Mas existe um tempo em que você precisa se levantar e encarar esse desafio que está acontecendo na tua vida. Existe um tempo em que você precisa se levantar e encarar as coisas que estão acontecendo. Então, se você tiver que chorar, meu irmão, chore, mas chore na presença de Deus, porque é Ele que pode resolver os seus problemas. Se você tiver que ter o teu coração triste e você quiser desabafar com alguém, você quiser chorar, você quiser se lamentar, se lamente diante de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai olhar ao seu favor e Ele vai te levantar e te tirar daquela situação. Jesus, ele pode ter saído para orar, mas logo ele volta e encara o seu desafio. Ele vai até o encontro dos seus discípulos. A palavra diz que os discípulos estavam atravessando o mar e estavam passando no meio do mar, quando de repente as ondas começam a se levantar. Eles estavam cumprindo o propósito que Deus tinha para a vida deles, e de repente uma onda grande, uma tempestade vem ao encontro dos discípulos. Mas se foi Jesus que pediu para eles irem para o outro lado, se foi Jesus que deu a ordem, por que eles passaram por uma tempestade? Talvez você esteja se perguntando, eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida, parece que Jesus não está comigo, parece que não foi Deus que me mandou, parece que não é Deus que me direciona. Ei, eu quero dizer algo para você. Uma ordem de Deus não nos isenta de passar por uma tempestade. A tempestade que nós passamos às vezes é um treinamento para que a gente possa crescer mais ainda e avançar mais ainda naquilo que Deus tem preparado para nós. Talvez a tempestade que você está passando hoje não é uma tempestade física, você não está dentro de um barco fisicamente, mas talvez dentro do teu coração, dentro de você, tem uma tempestade gigante acontecendo, e você fala assim, o que é que eu vou fazer para resolver todos esses problemas? Os discípulos, eles estavam no meio, dentro do barco, atravessando o mar, e quando as ondas começam a se levantar, eles começam a temer, eles ficam desesperados. Porque a natureza, a nossa natureza é assim. Nós cremos, nós temos todo entusiasmo, até que vem a primeira dificuldade. Quando a primeira dificuldade vem, é aí que você vai decidir se você vai acreditar ou se você vai começar a duvidar. Os discípulos estavam ali, e quando chega no meio da madrugada, as ondas jogando o barco de um lado para o outro, eis que alguém olha lá no meio do mar
e tem alguém andando sobre as águas. Eles ficaram maravilhados, né? Não. Eles ficaram com medo. Porque quando nós estamos no meio da tempestade, no meio da luta, aparece algo sobrenatural no nosso meio, na nossa frente. O que era algo sobrenatural? Era Jesus estar andando sobre as águas, alguém andar sobre as águas. Eles olham, a primeira coisa que eles enxergam não é o milagre. A primeira coisa que eles enxergam é o fantasma. Se eu estou no meio da madrugada, no meio do mar, dentro de um barco, e eu vejo algo vindo, caminhando na minha direção, a primeira coisa que eles pensaram é um fantasma. Mas aí, quando nós temos medo, quando nós ficamos temerosos com aquilo que vai acontecer, Jesus, ele vem e nos acalma. Jesus, ele vem e diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Primeira coisa que Jesus diz para eles: olha, tem de bom ânimo, se animem, vocês não estão sozinhos. Quando Jesus aparece no meio da tempestade na tua direção, ele diz para você assim: olha, se anime. Talvez você esteja triste até hoje, vivendo no meio de uma tempestade, mas Jesus, ele diz para você assim: tem de bom ânimo, para de ficar desanimado, para de ficar deitado, para de ficar prostrado, mas tem de bom ânimo, porque eu estou aqui. Aleluia. Ele diz assim: sou eu, não temas, não tenha medo, não tenha medo daquilo que é sobrenatural que pode acontecer na tua vida hoje. Não tenha medo do sobrenatural de Deus na tua vida. Não tenha medo da experiência que Deus quer que você viva. Não tenha medo, porque Deus está cuidando de você. Os discípulos estavam ali dentro daquele barco. E aí, um homem, um discípulo, Pedro, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo, andando sobre as águas também. Muitas vezes nós estaremos no meio de uma tempestade. Muitas vezes nós passaremos por lutas. E aí Jesus vem ao nosso encontro. E aí há uma decisão que você precisa tomar. Ou você fica com medo e foge daquilo que Deus tem para você, ou você experimenta, toma a decisão de experimentar o milagre que Deus tem para a tua vida. Pedro, naquele momento, ele toma a decisão de experimentar o milagre, porque andar sobre as águas era um milagre. Não é algo normal, é algo sobrenatural. Você precisa escolher o sobrenatural na sua vida. Pedro, ele fala para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, então me chama que eu quero viver isso também. E Jesus só olha para ele e diz: vem, venha, viva o sobrenatural, venha Pedro, ande sobre as águas. E a palavra de Deus diz que Pedro, ele sai do barco, e ele começa a pisar na água, ele começa a andar sobre as águas. Meu querido, talvez você esteja vivendo um momento tão difícil na tua vida hoje. Jesus está aqui na tua frente, Jesus está diante de você, dizendo para você: vem, vem, que eu vou fazer você viver o sobrenatural. Mas muitas vezes nós até vamos até Jesus, a gente até vai quando Ele chama. Só que também quando o vento bate, o vento começa a soprar ao contrário, muitas vezes nós ficamos desanimados. Amado, não desanime com as dificuldades que possam vir na tua vida. Como Jesus disse: tem de bom ânimo, eu estou com você. Tenha bom ânimo, porque eu estou com você. A palavra de Deus diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E aí ele começou a afundar. O medo, ele é algo bom, muitas vezes. Medo não é de todo ruim. Porque imagina se você não tiver medo de nada. Você vai colocar a tua vida em risco.
Porque às vezes o medo ele faz nós termos uma segurança. Mas o medo ele não pode nos dominar de forma nenhuma. Quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, e ele começa a sentir as ondas vindo para ele, o vento vindo em cima dele, ele começa a ter medo. E quando ele começa a ter medo, ele começa a afundar. Todas as vezes que você começar a olhar para as circunstâncias em sua volta, você vai afundar. Por isso que, quando Jesus diz para Pedro, vem, o que Pedro deveria ter feito o tempo todo, era olhar somente para Jesus. Olhar somente para o alvo. Porque se nós olharmos à nossa volta, nós vamos afundar. Experimenta olhar um dia para tudo que está acontecendo à sua volta. Você não vai querer sair de casa, você não vai querer conversar com as pessoas, você vai começar a ter medo de tudo que está acontecendo. Mas se você fixar os seus olhos em Jesus, você pode ter certeza que você vai continuar caminhando, avançando e vivendo o milagre que Ele tem preparado para você. Pedro, naquele momento, ele começa a afundar. Para mantermos a fé quando tudo for difícil, devemos focar somente no poder de Deus e não nas nossas imperfeições. Pedro ele começa a ter medo. E isso traz uma imperfeição para ele. Às vezes nós começamos a olhar e pensamos assim, olha, eu não sou capaz. Esse negócio não é para mim, não, eu não vou conseguir. Não, eu não vou conseguir. Eu quero dizer para você o seguinte, querido. Você pode não ser capaz, você pode ser uma pessoa humilde, uma pessoa até sem estudo, mas Deus vai te capacitar em nome de Jesus para você chegar aonde Ele quer que você chegue. Ele vai te capacitar, Ele está cuidando de você. Não tenha medo. Não foque somente naquilo que você não sabe fazer. Mas comece a olhar para aquilo, para Jesus, porque Ele te capacita, Ele te enche do poder. Se você ficar olhando para as circunstâncias, eu já disse aqui, você vai afundar. E Pedro, ele começa a afundar porque ele teve medo. E quando ele tem medo, quando ele está afundando, o que uma pessoa faz quando ela está se afogando? A probabilidade de eu se afogar é 90%, é só me colocar na água. Eu não sei nadar, eu não entro em piscina, em mar, mas se eu entrar lá e eu começar a me afogar, a primeira coisa que eu vou fazer é gritar. Não é não? Quem está se afogando, como é que ele pede socorro? Ele fala assim, por favor, me socorre. Alguém, olha para mim. A Bíblia fala que Pedro se afogando, ele diz, Senhor, salva-me. Ele usa toda a sua força para que Jesus ele vá e salve ele. Às vezes quando nós ficamos em desespero, com entusiasmo, gritando, Senhor, me salva, Senhor, me tira dessa situação. Senhor, vem me tirar desse buraco que eu estou vivendo. Parece que Jesus está muito longe para ouvir. Mas Ele precisa que nós estejamos com todo o nosso entusiasmo buscando a Ele, com toda a nossa força buscando a Ele. E quando Pedro ele fala, Senhor, me salva, a palavra de Deus diz que Jesus estende a mão e segura ele. Meu querido, eu quero dizer algo para você. Talvez você ache que Jesus está muito longe, mas Ele nunca estará tão longe que Ele não possa estender a mão para te salvar de onde você está. Às vezes você está se afogando, você está se afundando. Jesus está do teu lado, querido. É só você clamar a Ele. É só você clamar a Ele e dizer, Senhor, me salva, me tira dessa. Ele vai estender a mão ao teu favor e vai te tirar deste problema que você está vivendo, dessa situação que você está vivendo. E Ele vai te trazer à tona de novo. Ele vai te trazer de volta de novo, para que você possa se sentir seguro, para que você possa se sentir amado, para que você possa respirar de volta, para que você volte à vida.
Jesus quer que você volte à vida hoje. Então eu digo para você nessa noite: aumente a sua fé. Aumente a sua fé. Talvez você está abalado por situações que têm acontecido na tua vida, mas Jesus está aqui hoje estendendo a mão para você e dizendo: aumente a tua fé, porque eu quero fazer você viver um sobrenatural na tua vida. A Bíblia fala que Jesus, ele estende a mão para Pedro e ele diz para ele assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus, ele salva, ele vai te buscar, mas ele também vai mostrar a realidade para você. Jesus, ele mostra a realidade para Pedro, diz assim: Pedro, você só afundou porque você duvidou, porque você não teve fé, mas eu estou aqui para cuidar de você. Eu quero dizer para você mais uma vez: aumente a tua fé. Não deixe que o inimigo tire a fé do teu coração. Não deixe que o inimigo tente mostrar para você que você não vale nada, que você não é nada. Não deixe. Jesus está dizendo aqui para você nessa noite: aumente a tua fé para você poder viver o sobrenatural em nome de Jesus. Talvez você tenha passado tanto medo no meio dessa pandemia. Eu quero dizer para você, querido, coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Imagina Pedro afundando e a única coisa que ele tem de segura é a mão de Deus segurando ele, a mão de Jesus segurando ele. É assim que a tua vida tem que funcionar. É assim que a minha vida funciona, querido. A mão de Deus está segurando a minha vida. Se ele soltar, acabou. Eu tenho certeza que ele não vai soltar. Porque eu quero estar mais perto dele a cada dia. Eu quero estar do lado dele a cada dia. Jesus está segurando na tua mão hoje e dizendo para você: venha, que eu tenho uma nova vida para você. Eu tenho uma nova vida para a tua família. Eu tenho uma nova vida, uma nova história para você. O que, para muitas pessoas, essa pandemia que nós estamos vivendo foi um ponto final. E talvez você está achando também que será um ponto final na tua vida. Eu quero declarar para você: não é um ponto final. É somente uma vírgula. Porque ainda tem muita história para você viver. É somente uma vírgula. Porque Deus ainda tem muito para fazer na tua vida em nome de Jesus. Então, aumente a tua fé. Não perca a esperança. Não perca a esperança de viver dias melhores. Não perca a esperança de viver dias maravilhosos com a tua família, com a tua casa. Creia. Deus, ele tem algo sobrenatural para você. Eu quero convidar você a orar comigo nessa noite. Você que hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Você que por alguma maneira, por algum problema que aconteceu, você duvidou. Ou você se frustrou com algo que aconteceu. Eu quero dizer para você que nada acontece por acaso. Há uns 20 anos atrás, eu estava na minha casa e era uma época de Natal. E eu não ia a nenhuma igreja, não acreditava muito em Deus. Acreditava em Deus daquela maneira que muitos aí dizem que acreditam. E naquela noite eu estava sozinho em casa. Era uma noite, uma véspera de Natal. E eu liguei a televisão. E eu fui assistir um programa que estava passando ali. E ali, naquele programa, Deus falou comigo. Talvez você está acessando essa mensagem hoje. E você não sente mais o cuidado de Deus na tua vida. E Deus me colocou aqui para falar para você. Assim como Ele transformou a minha vida, Deus, Ele quer transformar a tua vida também. Então, meu irmão, não fique triste. Não existe um ponto final agora para a tua vida. Mas existe uma vírgula. E Deus, Ele vai continuar a tua história em nome de Jesus. Ele está te dando uma oportunidade. Assim como Ele me deu naquela noite. Naquela noite eu senti que eu precisava de algo maior para viver.
E esse algo maior para viver era Jesus Cristo. Naquela noite, eu ali sozinho na minha casa, me ajoelhei na frente da televisão e disse: Deus, eu quero uma vida diferente. Foi só isso. Não tinha ninguém me olhando, não tinha nenhum pastor orando por mim, não tinha nada ali, fisicamente, mas espiritualmente. Eu tenho certeza que a presença de Deus estava naquele quarto. A partir daquele momento eu tomei uma decisão que transformou a minha vida. E essa decisão eu quero compartilhar com você. Dizer para você o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida para Jesus. E você vai ver que tudo vai ser transformado. Jesus ele está aqui hoje, estendendo a mão para que você possa voltar à vida. Então eu quero convidar você a fazer uma oração. Em primeiro lugar, creia que Jesus, ele pode te dar uma nova vida. Se você crê nisso, entrega a tua vida para Jesus. E esse ato, eu quero orar junto com você. Eu queria que você repetisse essa oração que eu vou fazer agora. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados. Eu te peço, Senhor, me dê uma nova vida, me dê uma nova chance. Escreve meu nome no livro da vida e me faça viver uma nova história em nome de Jesus. Eu estou pronto para viver o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Viva, esteja pronto, porque você vai viver um milagre em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma nova história para a tua vida. Creia nisso. Aleluia. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você orou, fez essa oração pela primeira vez, comente aí, coloque o seu nome aí nos comentários. Nós queremos entrar em contato com você, nós queremos cuidar de você, nós queremos ligar para você, nós queremos amar você e direcionar você para que você possa ter uma vida junto com Deus. Você não está sozinho mais, você tem uma família. Amém? Glória a Deus. E eu quero orar também por mais algumas pessoas que no meio dessa situação, no meio dessa pandemia, nesses últimos dias, têm ficado muito triste, duvidado, muitas vezes, do que Deus pode fazer. O tempo vai passando e às vezes as coisas não acontecem, a tempestade não é acalmada no tempo que nós queremos, né? Mas Deus tem o tempo dele. E eu quero orar para você, para que Deus acalme o teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha tocar em cada vida, em cada família, acalmando, Pai, o coração. Aquieta, Pai amado, essa tempestade, Deus, que essa pessoa tem vivido. Aquieta, Pai, essa tempestade interior que essa pessoa tem vivido, Pai. Eu te peço que o Senhor derrame a paz, que o Senhor derrame a graça, a unção do Teu Espírito sobre essa casa, e que eles possam, Deus, viver, Pai, o Teu sobrenatural, em nome de Jesus. Deus, nós cremos, Pai, que tudo está no controle das Tuas mãos e que logo o Senhor vai resolver toda essa situação. E nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, o nosso barco, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Creia que o controle da sua vida precisa estar nas mãos de Deus. Está nas mãos do Senhor. É Ele quem está cuidando de tudo. Então não permita, não deixe que em nenhum momento o teu foco saia de Jesus. Lembre-se dos discípulos. Eles estavam ali seguindo a ordem do Senhor, mas passaram por uma tempestade. No meio da tempestade veio o socorro. Pedro quis viver, além do socorro, o milagre. Ele viveu. No meio de tudo, ele teve um pouquinho de medo e se afundou. Só que Jesus, ele estava ali, estendendo a mão para trazê-lo de volta. Vai ser assim na tua vida. Mesmo se você vacilar, Jesus, ele vai estar pronto para te socorrer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.